Agora eu vou mostrar pra vocês a texturização feita com chantilly. Chantilly puro. Já mostrei pra vocês o chantininho e agora eu vou mostrar pra vocês o chantilly. O chantilly, o princípio é o mesmo, tá? Mesma coisa que você fez com o chantininho, você vai fazer com o seu chantilly puro. Vão me perguntar se pode colocar pó para glacê real, porque mora num lugar mais quente e tudo mais, para deixar ele mais estruturado. Sim, no mesmo momento que você coloca o seu leite em pó, você pode colocar o seu pó para glacê real, na mesma proporção, 2 colheres para 500 ml de chantilly, tá bom? Então você vai estar colocando, antes de bater, o seu pó para glacê real, mistura, faz aquela diluição e depois coloca para bater, ok? E a texturização, a mesma coisa. Agora eu vou estar texturizando aqui para vocês o chantilly simples, tá? Para vocês darem uma olhada. O que eu quero falar para vocês é sobre armazenagem, tá? Quando você vai armazenar o seu chantilly, você, por exemplo, bateu o seu chantilly, utilizou no seu bolo, porém sobrou. Você pode utilizar ele novamente? Pode. A forma correta é você colocar ele ou numa vasilhinha ou num saco, aquele saco estéreo, coloca dentro do seu congelador. Deu a hora de você utilizar? Tira ele do seu congelador, coloca na sua geladeira, tá? Um dia antes. Vai usar no sábado? Sexta-feira você tira do congelador e coloca na sua geladeira. Leve para sua batedeira e bate ele novamente, tá? Quando você for utilizar. Dá sim para você continuar utilizando ele e ter um menor desperdício, tá bom? Então você pode fazer isso. O que você não pode fazer é deixar a sua caixa de chantilly aberta na sua geladeira. Você deixando ela aberta, você pode deixar ela 3 dias, mas que isso é um pouco arriscado. Então, sempre que você for colocar na geladeira, feche, mas lembre que se você já utilizou, se você já abriu aqui, é 3 dias. Mas aí você vai me falar, eu não bati o chantilly, mas ainda tem chantilly na minha caixa e eu só tenho o bolo daqui 7 dias, como que eu faço? Bate o chantilly que está na sua caixa, coloque no congelador e depois você faz o descongelamento. Não pode congelar o seu chantilly assim. A chance de você fazer partículas de gordura se unirem e fazer aquelas bolinhas é imenso. Então, sempre lembre-se disso. Tem que guardar, tem que armazenar para não desperdiçar? Bate o seu chantilly e coloca na sua geladeira. Não precisa texturizar para colocar no congelador, tá? Não precisa texturizar para colocar no congelador. Se é só em modo de você realmente não desperdiçar o seu chantilly. Vou ir texturizando aqui e falando para vocês. Às vezes a gente coloca o chantilly, tá bem texturizado, e você coloca ele no saco de confeitar, de repente ele fica duro. Gente, isso pode acontecer da mesma forma que você pode texturizar e ele ficar mole depois, tá? Pode acontecer também. Por que que isso acontece? Às vezes está faltando um pouquinho para o seu chantilly chegar até o ponto que é legal para você estar trabalhando. E você vai e coloca no saco de confeitar, de repente ele fica duro, ele fica todo aerado. E tem uma coisa, se você também está utilizando o saco de confeitar, mas colocou muito chantilly no saco de confeitar, a chance de que na ponta ele tá texturizado e a parte de cima acaba que com o calor da mão ele vai desestruturando, então também tem risco. Então, se você tá no início ainda, começando a confeitar, dê preferência de colocar pouco chantilly na sua manga de confeitar, tá? Principalmente se o trabalho é demorado. Se o trabalho é demorado, ainda assim que é bem melhor que você coloque pouco chantilly na sua manga de confeitar, ok? Aqui eu vou estar texturizando, coloquei leite condensado e leite, tá? E eu vou estar fazendo uma texturização aqui. Outra coisa que sempre me perguntam é sobre texturização com chantilly. Pessoal, eu não gosto da texturização de chantilly porque ele também pode desandar depois. Ele pode desandar depois porque quando a gente tá aqui texturizando, a gente não faz assim, ó. Isso aqui, querendo ou não, é bater. Então, às vezes, você coloca o seu chantilly aqui pra deixar ele mais fluido e acaba que na hora que você está texturizando, você ativa ele e ele vai ficar mais duro em vez de ficar mais mole. Porque aí o próprio chantilly que você tá colocando, você vai começar o batimento dele. E aí a chance dele desandar é muito grande, tá? Aqui ele tá bem texturizadinho, ó. Vocês podem ver
que aqui a gente fez aquela texturização que mistura o leite condensado e o leite, tá bom? Então, a gente tem a sedosidade do leite condensado, mas a gente tem aquela questão de não dar tanta marcação do leite condensado e já é com menos marcação do leite, tá bom? E é isso referente ao nosso chantilly. Chantilly é ele puro, chantininho é ele com leite em pó e o chantilly estabilizado é que vai com o pó para glacê real. Então, a texturização é basicamente igual, é só a mesma forma que vocês vão trabalhar. O chantilly com pó para glacê real, ele é mais estabilizado, principalmente para quem está em lugar quente, tá? Ele realmente dá aquela ajudadinha para não desestabilizar tanto, tá bom? E é isso, aguardo vocês na próxima aula.